uma alegria muito grande estar aqui. De verdade é uma alegria, porque eu sou salesiana, dessa família, que tem como espiritualidade também a alegria. Então, nada mais do que falar de alegria, porque faz parte da minha espiritualidade. A gente teve muitos discursos do Papa Francisco, e dentre eles, várias vezes, ele já nos falou da alegria. Num discurso que ele fez numa festa da Semana Santa, um pouco antes, ele fala assim: nenhum homem, nenhuma mulher cristão deve ser triste. Daí eu pergunto, às vezes a gente fica triste? Fica. Tem um filósofo moderno que ele era ateu, Nietzsche. E o Nietzsche, ateu, falava assim: tem uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo um cristão triste. Se a gente acredita na ressurreição, se o cristão acredita na ressurreição, como é que ele pode ser triste? Olha, se um ateu diz isso para a gente, mais um motivo da gente ouvir isso com outros ouvidos, ouvir isso com o coração. Por que será que a gente encontra às vezes, graças a Deus às vezes, não sempre, cristãos, homens, mulheres, jovens, que se dizem seguidores de Cristo, tristes? A fala do Papa Francisco diz assim para a gente: nunca sejais homens, mulheres tristes. Um cristão não o pode ser jamais. Jamais. Ele não fala que pode ser de vez em quando. Olha, ele não está falando aqui de uma alegria, que é aquela alegria falsa, que a gente dá um monte de risada e simplesmente porque está dando risada. E quá, quá, quá. Não é essa alegria. Ele está falando de uma outra alegria. Ele está falando de uma alegria que vem de dentro. Uma alegria verdadeira. A gente pode ver muito jovem por aí, e que dá risada, mas a gente fala, mas e aí, só deu risada? Onde que está dentro a alegria desse jovem? Desse adulto, desse homem, dessa mulher? Aqui a gente está falando que o cristão tem que ter uma alegria verdadeira. Como que a gente tem essa alegria verdadeira? E quando a gente não tem? A gente vê muita gente que deixa o mundo entrar dentro de nós e dominar a gente. Como é isso? Acontece uma coisa triste. Pronto, eu já me ponho a chorar, eu já me ponho triste, eu já me acabo. Tem qualquer alegria, pronto, já é uma festa, eu já fico entusiasmado. Cadê o equilíbrio, gente? A alegria do cristão é uma alegria serena, é uma alegria de paz, é uma alegria verdadeira. É uma alegria que mesmo se você não estiver sorrindo, o outro vai ver o sorriso em você. É uma alegria que mesmo quando a gente tem dificuldade na vida, a gente não perde. A gente não perde o brilho. Porque não é uma alegria que o mundo colocou dentro de mim, mas é uma alegria fruto de uma experiência verdadeira de Deus. Não é qualquer experiência de Deus que vai me dar essa alegria. Tem que ser uma experiência de verdade. Uma experiência que faça diferença na nossa vida. Para vocês pensarem um pouco junto comigo. Que tipo de experiência cada um que está aqui, cada um que ouve a gente, tem de Deus? Você tem uma experiência de Deus? Você fez um encontro com Deus que transformou sua vida? A gente pode falar, eu tive vários encontros com Deus. E daí eu pergunto, mas esses encontros que você teve com Deus transformaram você?
te trouxeram a alegria verdadeira? Ou foram encontros que naquele momento eu tive uma grande alegria, só que passou? Eu pergunto, mas foi um encontro que você acolheu o Senhor dentro de você, no seu coração? E depois que você acolheu, você manteve a adoração desse Senhor? Ou será que você teve a sensação de alegria e ela não foi tão profunda e ela não foi tão verdadeira? Que tipo de experiência a gente tem é o tipo da quantidade de alegria que tem no nosso coração. Eu proponho que a gente faça uma revisão, que a gente pense realmente se a gente entendeu que jamais a gente tem que ser triste. Que a gente avalie que tipo de encontro eu tenho com Deus e se esse encontro que eu tive com Deus mudou realmente a minha vida ou não mudou. A alegria que a gente está falando é uma alegria que vem da experiência de Deus, uma experiência profunda. A gente tem que pensar um pouquinho nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente está aqui, a gente está rezando, a gente vai nas nossas comunidades, a gente está alegre, a gente está feliz. E quando chega em casa, com aquele que não foi, a gente xinga, a gente briga, a gente ignora. Quando chega no trabalho, se o outro não pensa como eu já penso mal dele, eu já falo mal dele. Olha, a proposta é outra. A proposta é uma alegria contagiante. A proposta é uma espiritualidade da paz. Uma alegria que transforma, que está dentro da gente. Que é um presente de Deus para nós, quando a gente tem uma experiência verdadeira com Ele. Com Ele. A experiência é junto. Não é Ele lá, eu aqui. A gente se aproxima nessa experiência. A gente tem que pensar, o que a gente faz quando a gente está com os nossos colegas que a gente não gosta muito? Quando a gente está com aquele irmão que a gente acha que fez coisa errada? Quando a gente está com alguém que a gente não compartilha as mesmas ideias? Você mostra a alegria? Você mostra o mesmo sorriso que você mostra para o seu melhor amigo? Você tem um comportamento que valoriza isso? Ah, não, eu sou alegre com quem são os meus amigos. Quem não é meu amigo, fecha a cara. Ué, mas então não foi uma experiência de Deus a sua alegria? Foi qualquer coisa, sei lá o quê? A experiência de Deus fica dentro da gente. E a gente toma conta. Na vida, a gente tem sofrimento. Quem não tem? Tem hora que a gente está com dor. Tem hora que a gente perde alguém. Tem hora que a gente sofre de verdade. E o cristão pode sofrer? Pode. E deve sofrer. Eu não estou falando que na vida você não vai ter cruzes. Eu não estou falando que na vida você não vai ter problemas. Todos nós temos. Mas eu estou falando que quem aprende que um cristão é diferente e traz em si uma alegria profunda e serena, vive os momentos de tristeza diferente. Tem essa oportunidade. Porque você tem dentro de você um Deus sereno, de paz, de alegria. Uma alegria profunda. A gente fica triste, a gente chora. A gente passa por dores, por sofrimentos, por perdas. Mas a gente não deixa que essas coisas entrem dentro da gente e destruam o espaço que Deus ocupou. A gente não deixa que esse sofrimento faça a gente ficar em depressão, tirando as pessoas que estão doentes, mas a gente não se deixa adoecer, porque essa alegria, ela é muito mais forte, ela é muito mais poderosa. Que a gente chore
É bom chorar, mas não que esse choro deixe a gente no desespero. Porque um cristão acredita na ressurreição. Um cristão acredita no amor de Deus. Não cabe na nossa cabeça um cristão que se desespere, que fique triste a esse ponto. Que desanime do irmão, que desanime das coisas, que desanime das lutas. Tem gente que desanima da vida. Tem dia que você fala, para mim chega, deu. Que chega? Cadê a sua alegria? Cadê o brilho que Deus deu para você? E que está aí. Mas às vezes a gente esquece que esse presente tem que ser cuidado. A nossa relação com Deus tem que ser cuidada. E a gente não pode deixar que as coisas que acontecem entrem dentro da gente e acabem com quem a gente é. Porque Deus em nós é muito mais forte. A gente tem outra coragem para enfrentar as dificuldades e as cruzes da vida que nós vamos ter. Agora, quando a gente tem uma cruz, quando a gente tem um sofrimento, a gente se permite, no amor de Deus, sentir aquilo. A gente compartilha, a gente sente, a gente chora juntos, mas no amor de Deus. Naquela esperança de que isso acaba, mas a gente tem a vida eterna. A gente tem como depois se alegrar, porque a gente vai abraçar a Deus eternamente. Porque a gente acredita nisso. E daí a cruz fica diferente. A gente não perde o brilho do olhar, a gente não perde a coragem da vida. Como é que está isso em você? Você tem coragem? Você está acreditando na vida? Eu pergunto, você fez uma experiência de Deus que modificou e te deu essa paz? Respira. Respira profundo. Mais uma vez. Respira. Sente a paz. Sente a alegria dentro de você do amor de Deus. Ele quer fazer uma experiência transformadora com a gente. Nem sempre a gente dá conta de responder a isso. Mas Ele sempre quer. Ele sempre está disponível. Ele sempre está querendo isso. Que você consiga sentir essa paz na alegria da ressurreição. Na alegria da vida eterna. A gente acreditando nisso, a gente começa a acalmar o coração. A gente fala, nossa, aquilo que eu estava sentindo de tristeza, aquilo que era preocupação, eu vivo como uma preocupação da minha vida, mas eu não me perco na preocupação. Às vezes a gente vê jovens, vê pais, vê mães, chorando pelos seus filhos. E eu pergunto, se Nietzsche estivesse aqui, falaria, mas como pode? Ele não acredita na ressurreição? Ele não acredita no amor de Deus? A gente acredita. E daí, a gente tem a preocupação, a gente reza, mas a gente tem conforto. A gente tem dentro de nós uma alegria, um brilho no olhar que é diferente. Que é de quem tem certeza absoluta do amor de Deus. A gente pode comemorar isso, a gente pode viver isso com outra intensidade. Porque a gente acredita nisso. A gente pode ter encontros com Deus que não são tão verdadeiros. A gente inventa. O nosso psicológico pode inventar muitas coisas. E daí, quando a gente inventa essas coisas, a gente depois não sabe dizer se a alegria permaneceu ou não. Eu tive um encontro com Deus, foi ótimo, foi maravilhoso. Daí eu pergunto, quando chegou em casa, levou o amor de Deus? Ficou uma alegria desse encontro? Ou quando chegou em casa, continuou brigando, gritando, esperneando, sei lá, fazendo o quê? Um encontro verdadeiro traz uma alegria verdadeira.
E é essa experiência que Deus nos convida a fazer. É essa a experiência. A gente tem muitas liturgias, como de vários domingos, que valorizam a vida. Valorizam a vida e valorizam as coisas que a gente tem. Então, a gente tem na Bíblia, várias vezes, Jesus levantando o caído, Jesus ressuscitando as pessoas, Jesus devolvendo a dignidade aos cegos, Jesus... São vários textos que a marca é a valorização da vida. Eu valorizo a minha vida? Como é isso? Esse é o ensinamento da palavra de Deus. O valor da vida. As comunidades que escreveram isso, escreveram e pontuaram diversas vezes que a gente tem que valorizar a vida. A alegria de viver está também na experiência de você dar valor ao que você tem. A vida que você tem. A vida que você tem é um presente para você. Ah, mas eu queria ter tal coisa. Mas eu queria viver de tal jeito. Ah, mas eu queria... Que isso? Valoriza o que você tem. Você tem a possibilidade de estar aqui. Você tem a possibilidade de ouvir. Você tem a possibilidade de nos ver. Você tem a possibilidade de ter dentro de você a presença de Deus vivo. Você tem essa possibilidade e que muita gente sonha em ter. E que nem sempre consegue. Essa é a maior riqueza da gente. Pode tirar tudo da gente. E na Bíblia fala isso. Pode tirar tudo. A experiência de Jó na Bíblia. Ele perde tudo. Mas ele continua acreditando. Ele continua falando, mas esse é o meu Senhor. E é nele que eu confio. Agora, a gente pode simplesmente falar, ah, esse é meu Senhor, e eu perdi várias coisas na vida, eu perdi meu emprego, eu perdi meu namorado, eu perdi meu amor, eu perdi não sei o quê. Gente, mas você não pode perder a esperança. Você é um cristão, você acredita. O valor da vida é muito maior do que isso. O valor da vida é tão grande, que é o maior presente de Deus. Como a gente pode pensar em ser um cristão que carrega alegria sem lembrar que a vida é o maior presente? A gente pode pensar em pessoas que perdem os entes queridos. Mas é nessa hora que a gente sente o valor da vida. Essa é uma experiência forte que todo mundo passa. E que a gente fala, puxa, mas o valor da vida é grande. Só que a gente precisa passar por sofrimento para aprender. Não tem aquele ditado que diz que se você não aprende no amor, você vai ter que aprender na dor? Vamos aprender no amor. Vamos olhar o dia, vamos olhar o sol, vamos olhar as estrelas. E vamos falar que presente, meu Senhor, obrigado. Mas esse obrigado tem que ser um obrigado tão verdadeiro que ele traz no seu coração a alegria, uma paz. A gente gasta muito tempo pedindo a Deus as coisas. Você gasta o mesmo tempo agradecendo? Você pede, você se emociona, você pede, você chora. E quando você vai agradecer, você fala, obrigado, Senhor? Como que você é capaz de agradecer a vida? Dizem que é assim, se a gente soubesse o valor da vida, o valor da experiência da Eucaristia, e a gente comungasse uma vez com essa consciência, a gente nunca mais pararia de agradecer. A gente pararia de viver para somente agradecer aquele dom, aquela presença de Deus em nós. E quantas vezes a gente acha que Deus é bom, né? Faz a gente nem ter inteligência suficiente
para dar o valor certo, porque senão a gente não ia levantar mais do chão de tanto agradecer a Deus. Aquele coração que sabe agradecer é um coração mais alegre. Se o seu coração não está tão cheio de alegria, agradeça a Deus a sua vida, mas agradeça de verdade. Faça agora um agradecimento. E comece agora no nascer do sol e vá até o fim do dia agradecendo. Vai te dar uma experiência de alegria, uma experiência de um coração agradecido. A gente pensando em alegria dentro da espiritualidade salesiana, eu sou salesiana, a gente não tem como não falar da gratidão. Porque a gente se alegra, não é? Quando a gente quer agradecer alguma coisa, quando a gente quer agradecer um presente, quando a gente quer agradecer a vida. Isso traz um brilho diferente, uma energia diferente. É realmente muito bom agradecer a Deus a vida que a gente tem. Agradecer os problemas também, viu? Até porque são eles que nos ensinam e que nos mostram a coragem, a esperança para enfrentá-los. A vida ia ser muito chata se a gente não tivesse nada para enfrentar. A gente não teria vitórias. E não foi essa a experiência de Deus da nossa vida. A gente agradece a tudo. Porque é nessas dificuldades que a gente cresce. E tem gente que tem preguiça de crescer. Eu falo para os pequenos na escola. Às vezes eles reclamam, falam assim, estou cansado. Eu falo, crescer cansa. Crescer dói. A gente que cresceu, a gente pode não se lembrar de como doeu e cansou crescer. Mas crescer cansa. Crescer espiritualmente também. Crescer emocionalmente também. Se tornar uma pessoa mais madura também dá trabalho, também cansa, também é difícil, é empenhativo. E às vezes a gente quer ser criança emocionalmente a vida inteira. Por que a gente quer ser criança a vida inteira? Porque a gente não enfrenta os problemas com coragem. A gente não enfrenta com maturidade as alegrias e as tristezas, sem se perder no meio delas. A gente tem que ter essa coragem de enfrentar a vida sem se perder. Esse é o grande convite que o Papa Francisco nos faz hoje. Ele ainda continua e ele fala o seguinte: a nossa alegria não nasce do fato de possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma pessoa, Jesus. De sabermos que com Ele nunca estamos sozinhos. Essa questão da solidão é uma questão muito importante. A gente saber que naquela dificuldade a gente não está sozinho. Essa certeza de que Ele nos acompanha todos os dias, em todos os momentos. Esse é o grande sentido da vida. Esse é o grande sentido que a gente pode dar à vida da gente. A presença de Deus. Não tem como a gente não acreditar. A gente sente. É perceptível. Quando você respira, você sente o ar. Quando você se toca, você percebe a sua pele, você percebe o presente da vida. Quando você olha para o outro, você fala, ele existe. Quando a gente olha, sobretudo quando a gente olha para uma criança, né? Ontem à noite eu tive a experiência de ter ao colo um bebezinho de 15 dias. E daí quando eu peguei aquela criança, eu falei assim, meu Deus, tem coisa mais maravilhosa que isso? Nada compete com isso. Né? É um grande presente, é a vida. E daí eu
agradeci a Deus esse momento, agradeci a vida daquela criança, daquela família. E de verdade, eu até agora percebo como Deus vai se manifestando nas crianças, nas pessoas, nos adultos, nos jovens. Mesmo quando a gente encontra uma pessoa triste, doente, a gente percebe o valor da vida quando a gente valoriza a vida. Porque senão a gente encontra o problema, encontra a pessoa doente e a gente acaba entrando e ficando doente junto, a gente acaba chorando junto. Mas não um choro que conforta, é porque essa experiência do valor da vida, a experiência de Deus, tem que estar presente no outro e na minha vida. Em que momento você percebe Deus presente na sua vida? Olha para você. Você é uma vida. Perceba Deus. Olha o tamanho. Vai crescendo a cada dia a criança. Olha o adulto, vai envelhecendo, vai tendo sabedoria. Isso bastava para a gente falar da presença de Deus. A gente olhar um para o outro, basta para a gente perceber a presença de Deus. E quando a gente fala ainda da nossa lembrança, da nossa memória, da nossa família, quanta experiência de Deus, quanta presença de Deus. Às vezes a gente gasta uma semana, a gente gasta todos os dias da nossa vida pensando nos nossos problemas, nos nossos trabalhos, nas nossas rotinas. Às vezes a gente se põe a rezar e a reza se torna um planejamento da semana. Às vezes a gente se põe a rezar e a reza se torna uma lamúria dos meus problemas. Então está na hora da gente mudar isso. O convite é outro. O convite é que você perceba a presença de Deus na sua vida. Lembra lá da sua história. Lembra de tudo que você já enfrentou. Se alegre com isso. Um cristão sempre vence. Porque a vida vence, porque Deus vence em nós e por nós. Se a gente olhar as pessoas, a gente vai falar, puxa vida. Às vezes a pessoa não fez nada e já venceu. Foi Deus que venceu nela. Foi essa experiência de Deus vencer nas pessoas que faz a gente ter cada dia mais esperança. E mais brilho, e mais alegria, e mais paz, e mais equilíbrio. A gente tem que fazer essa proposta de mudar a nossa vida. Mas tem que ser de verdade. Não pode ser de vez em quando eu vou tentar ser alegre. Ou de vez em quando eu vou tentar, sei lá, viver diferente. Acreditar mais em Deus. Acredite sempre, vive sempre na presença de Deus. Um cristão sem esperança não é um cristão. Um cristão que não valorize a esperança de dias, de um mundo melhor, que lute e que construa. Porque fé sem obras não é nada, mas que construa um mundo melhor, não é nada. Se a gente pensar assim, a gente não pode ter cristão preguiçoso, né? Porque a gente tem esperança de um mundo melhor, a gente constrói um mundo melhor. Então a gente não tem preguiça. Porque a gente acredita. Isso faz a gente ser muito melhor na vida, a gente ser muito mais completo, a gente ter muito mais verdades. O grande presente de Deus para nós, para a gente ter esse coração aberto, para a gente ter essas certezas, é o Espírito Santo. Ele é o fortificador da nossa vida. A gente tem que fazer essa experiência, como dizia a música que a gente cantou no começo, que o Espírito inunda o nosso ser, que Ele more dentro de nós, e que essa experiência dele inundar o nosso ser seja uma experiência
do que inunda o amor em nós. A gente sente esse amor? O amor é outra fala, né? É outro tema. Mas a gente não pode deixar de falar disso. É fácil a gente amar as pessoas? Vocês acham fácil? Não? Acha difícil? Olha, amar as pessoas que pensam como a gente, amar as pessoas que são como a gente, é uma delícia. Não é? É sempre bom. Tem gente que só ama quem concorda com ele. Ah, se não concorda comigo, eu já não amo mais. Qual é o segredo? Amar quem a gente não ama. Faça o esforço. Não é fácil. Quando eu perguntei, muitos falaram, não, é difícil amar. É difícil amar aquele que eu não gosto. Mas, quando você faz a experiência de amar aquele que você não amava, você fez brotar dentro de você e crescer dentro de você a força do Espírito Santo, que é o amor. A experiência de Deus, amor. A experiência do amor é uma experiência, sem dúvida, da presença de Deus no nosso coração. A gente pode rezar muito, a gente pode ficar dias e dias em oração, em retiro, mas se você concretamente não fez a experiência de amor do outro concreto no seu dia a dia, a sua experiência de Deus não está completa. A gente não pode ser só emocional. Eu quero ver a prática desse emocional. E a prática está em você amar aquelas pessoas que você tem mais dificuldade de amar. Essa é uma tarefa. Pensa comigo. Qual é aquela pessoa que você tem dificuldade de amar? Comece a fazer um esforço de amar essa pessoa. Mas não é um esforço falso, um esforço somente seu. É um esforço de você perceber a presença de Deus na vida, sua vida e na vida dessa pessoa. Você tem que amar a experiência de Deus dela. Você tem que amar a vida dela. Você não precisa concordar com tudo de todas as pessoas, mas você não pode deixar de experimentar essa vida na pessoa, do seu irmão, da sua irmã. Um cristão que é alegre não faz críticas às pessoas injustamente. E não fala, eu não gosto de fulano. Essa alegria não permite você fazer mais isso. Quero falar uma coisa para os jovens, de forma especial. O mundo de hoje é um mundo que a gente tem muito acesso à internet, a gente tem muito acesso a vários meios de comunicação, a gente tem acesso a escrever e colocar no mundo da internet o que a gente quiser. E eu vejo muita gente que posta várias coisas. Tem gente que você abre lá, por exemplo, o Facebook ou qualquer outra ferramenta social, e você vê que ele postou Nossa Senhora, ele postou um encontro da igreja, ele postou o grupo de jovens, e depois ele posta assim, ai, que droga, segunda-feira. Como pode? E daí, quando chega na sexta, ele fala, ai, oba, sexta. E do lado de que droga, segunda, ai, que coisa horrorosa, vou trabalhar. Ai, eu estou cansado. Ele posta a Nossa Senhora, posta o Cristo. É o mundo entrando no jovem. A experiência que você está sendo convidado na Jornada Mundial da Juventude é ser missionário, ser testemunho. E os adultos precisam testemunhar isso mesmo para os jovens.
E daí aqui não é um recado só para os jovens, é para os adultos também. A gente é missionário? A gente testemunha alguma coisa? E o que a gente posta? Tem uma máxima, né? O que você posta, o que você compartilha é quem você é. A gente olha, tem jovens que só postam comida. Eu falo, nossa, ele só é um prato de comida, né? Porque se ele é o que ele posta... Não, o outro só posta que sexta-feira é legal e que segunda-feira é um horror. A gente tem que usar os meios de comunicação para falar quem a gente é. E o que a gente acredita. E não colocar no meio de comunicação só e simplesmente a questão de eu acredito em Nossa Senhora, o Senhor, a Eucaristia. Isso sim, mas eu quero ver os seus comportamentos nisso. Quando eu vou trabalhar, eu tenho que colocar lá, que bom eu tenho emprego, que bom eu tenho vida, que bom eu tenho energia. Não, a gente coloca o contrário. A gente fala, eu estou cansado, não sei o quê, que ruim. A gente não pode postar que está triste e cansado, porque a gente tem um Deus que é vida. E se Ele mora dentro de nós, nós temos energia. E essa energia modifica tudo que tiver na mídia. Por favor, gente, presta atenção. Não deixe essas coisas da internet, tudo que a gente vê por aí, entrar dentro da vida da gente, tirar a alegria de Deus. A gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que ser firme na nossa fé. E ser firme na fé é crescer. E crescer dói e cansa, mas depende da gente querer. E às vezes a gente tem preguiça de crescer na fé. A gente gosta do grupo, a gente gosta dos amigos junto da gente, a gente gosta da festa. A gente gosta de ir a uma comunidade, a gente gosta de participar de coisas ou de ouvir músicas. Mas isso está mudando você? Você está se transformando com isso? Mas é difícil se transformar, é difícil mudar a vida. Eu tenho muito sofrimento. Modifica isso. Faz diferente. Começa a gostar de segunda-feira. Começa a gostar de trabalhar. Começa a valorizar o seu domingo para descansar, para rezar. Mas você não tem que rezar de domingo. Eu gosto mais de domingo porque eu posso rezar. Você pode rezar todos os dias. Quem disse que só no domingo você vai ter experiência de Deus? Quem disse que não é numa segunda-feira que Deus vai te abençoar e vai te dar uma experiência tão profunda de Deus, que essa alegria nunca mais saia de você? E daí você não gosta de segunda, você se fecha e você pronto. Só vai gostar do final de semana porque tem oportunidade de passear. Mas um cristão, ele é alegre todos os dias. E a gente não tem dia para ser alegre. A gente não tem hora para agradecer. Todas as nossas horas são para agradecer. Durante a sua semana, quantos minutos você gasta trabalhando? Milhares. Quantas horas? Quantas horas você gasta dormindo? Quantas horas você gasta durante a semana agradecendo a sua vida? Se você não aprender a agradecer no trabalho, na ação, se você não aprender a ser alegre, a ser um cristão disponível às mãos de Deus, no seu trabalho, no seu dia a dia, dificilmente você vai se tornar alguém que tem uma espiritualidade da alegria, que é o pedido do Papa. Que é o pedido do Papa. Como que a gente trabalha com alegria? Mas eu não posso trabalhar com alegria. Aquele meu chefe, aquela minha chefe, aquele meu colega de trabalho. Mas como pode? Leva o seu sorriso. Leva o seu amor. Leva a sua experiência de Deus. E você não precisa levar falando. Sabe onde você tem que levar? No brilho do olhar. Quando a coisa acontecer e estiver ruim, você não tem que ficar carrancudo, fechado e reclamão.
Você tem que falar, vamos enfrentar a dificuldade. Quando você errar, você tem que pedir desculpa. A gente vive na espiritualidade das pequenas coisas a alegria e a presença de Deus. Não são nos grandes momentos da vida que a gente se testa como cristão. A gente se testa todos os momentos, todos os dias. Tem gente que acorda e não dá bom dia. Pode um cristão acordar e não dar bom dia para quem está na sua casa? Não pode, gente. Se você faz isso, para hoje. Se você ainda hoje não olhou para o amigo e falou, eu te amo, fala. Fala. Se tem alguém aí do seu lado que você ainda não olhou e falou, você é importante para mim, fale. A gente tem que falar todos os dias que alguém é importante para a gente. A experiência de Deus nos modifica de verdade. A gente tem que agradecer o Deus no outro todos os dias. E agradecer para o outro, que traz o Deus para mim. Tem gente que passa na rua e a gente fala assim, por favor, você vai perguntar a hora. Por favor, a pessoa fala, ai, desculpa, dá licença, eu estou com pressa. A gente só ia perguntar a hora. Qual é o problema? O mundo nos assusta. Mas aquele que tem experiência de Deus tem uma serenidade diferente. Se você está desesperado desse jeito, olha, revê sua experiência. Recupera esse Deus em você. Porque se você não recuperar esse Deus em você, não tem como. Você não se sustenta. Essa experiência tem que mudar a sua vida. A alegria não é para alguns momentos. Esse convite tem que fazer diferença. A gente tem que, nas pequenas atitudes, nos pequenos trabalhos, naquele trabalho que a gente não quer fazer, colocar uma dose de amor. Mazzarello, na época dela, ensinava as meninas a fazer costura. E ela falava, cada ponto da costura, um ato de amor a Deus. Cada ponto, cada trabalho que a gente faz, tem que ser um ato de amor. Tem que ser uma experiência alegre de viver. Tem gente que vai trabalhar já triste. Não vai dar certo. Quando volta está super feliz. Também não vai dar certo. Porque carregou pedra o dia inteiro. Mas que cada ato que você faça seja um ato de amor a Deus. Outra frase que eu não posso esquecer de Mazzarello, falei agora das horas, né, que a gente pergunta, e as pessoas nem conseguem sorrir para responder que horas são. Quando as meninas na sala de costura estavam cansadas de costurar e perguntavam, ai, que horas são? E ela sempre respondia, são horas de amar a Deus. Daí eu pergunto, que horas são, por favor? Você tem que responder, são horas de amar a Deus. Você não tem que responder, são não sei o quê. São horas de amar a Deus. Todas as horas são horas de amar a Deus. A gente devia colocar no relógio de casa essa frase, não devia? São horas de amar a Deus. A gente olha para o relógio e a gente fala, opa. A gente tem que pôr lembranças, porque o ser humano esquece das coisas. A gente deveria trazer com a gente algumas ideias que façam a gente não perder a alegria e a esperança. E essas ideias é olhar para o ser humano, olhar para a vida das pessoas. Quando eu olho para as pessoas, eu tenho que falar, é Deus, é presente. E daí as pessoas não começam a ser pessoas ruins, não começam a ser pessoas que eu não gosto. E eu começo a ser um cristão mais coerente. Porque ser cristão, mais ou menos, não serve. Ser cristão triste não pode. Ser cristão que reclama da vida todos os dias, pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não dá. Eu carrego cruz, eu carrego vários símbolos, mas estou sempre de cara fechada. Melhora a sua cara. Tem que melhorar essa cara. O externo, a nossa aparência, não é o mais importante.
Mas o jeito que a gente chega para as pessoas, o sorriso que a gente dá, o jeito como a gente põe a mão no ombro do amigo, o jeito como a gente pega na mão da criança. Vocês já tiveram experiência de ver uma criança que a mãe abaixa e pega a criança no colo e você olha? E já viu aquela experiência de que a criança está chorando, a mãe fala, para, moleque! E cata pelos cabelos? Você fala, ai, meu Deus, não vai ter bom futuro esse negócio. O jeito que a gente fala com as pessoas mostra o quanto a gente é ou não cristão, coerente com a nossa fé, coerente com a nossa experiência. Estou vendo que tem umas pessoas que estão olhando para mim e estão pensando assim, nossa, acabei de xingar um em casa. Nossa, ontem falei mal de fulano que não sei quanto tempo. Ih, gastei meia hora fazendo fofoca da vizinha. Nossa, não falo com fulano faz um tempão. E agora? Tem que corrigir isso tudo. Tem que recuperar esse Deus que é amor, que mora dentro da gente. Tem que recuperar essa espiritualidade. Você tem que fazer diferente. O bom é que Deus perdoa. Isso é o que só pode trazer alegria. Isso é o que deixa a gente mais feliz no mundo. A gente tem pouco tempo na vida. E esse pouco tempo que a gente tem, a gente gasta da forma que a gente quer. Agora, alegria de verdade é uma experiência que modifica a vida da gente. E tem que modificar. Vou convidar que você respire fundo de novo. Deixa entrar em você a alegria, o Espírito Santo. Aquela ideia que você tinha daquela pessoa que você não gosta muito, muda. Muda agora. Respira. Ama aquela pessoa que você não gostava muito. Respira. Perdoa o que você acha que não estava tão legal. Faz uma experiência do valor da sua vida. Aquilo que você reclamou, aquilo que você está sentindo, que sempre você vai sentir. Ah, eu tenho um problema na coluna para o resto da vida. Então o resto da vida eu vou reclamar da coluna? Pelo amor de Deus. Vive isso. Mas valoriza as coisas boas. Eu não estou falando que você não pode ter problemas, eu não estou falando que a gente não passa por dificuldades, mas estou falando que a gente fala do que o coração está cheio. E se o seu coração não está cheio de Deus, você vai reclamar da vida. E você só vai falar, eu queria tanto terminar esse serviço, eu queria tanto terminar isso, eu queria tanto mudar de jeito, eu queria tanto mudar de casa, eu queria tanto... Você só vive do futuro? E a sua experiência com o seu irmão? Você está dando tempo para ouvir a sua família? Você está dando atenção suficiente às pessoas que estão perto de você? Você olha quando o outro está triste? Deus é a nossa presença. Jesus não nos abandona nunca, mas a gente precisa da experiência dos irmãos. E um cristão de verdade ouve o outro. Um cristão de verdade faz a experiência da partilha, do silêncio para ouvir o outro. Não para ficar batendo papo só, porque às vezes a gente vai bater papo, quando o outro começa um assunto sério, a gente já muda de assunto. Ele vai começar a falar daquele assunto sério. Eu mudo de assunto. Que horas seu irmão vai poder desabafar com você? Se você muda de assunto quando ele quer falar o assunto que está sendo uma dor para ele. Seja capaz de ouvir. Seja capaz de aguentar o sofrimento do irmão. Sempre trazendo a ele a alegria. E você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus faz isso em você. Eu não consigo ser alegre. Esse sofrimento está acabando comigo. Você não consegue, mas Deus consegue. É Ele que pode mudar você. Você tem que estar disponível. Eu não consigo. Eu tentei.
você não tem que conseguir, é Ele que consegue em você, mas se abre. Aí que tá. Será que a gente está sabendo abrir o coração para essa experiência? Abrir de verdade, abrir suficientemente esse coração para ter uma experiência de Deus transformadora? Queridos, o convite é claro. O convite não só do Papa Francisco, mas de outros papas da nossa igreja. O convite de Cristo, isso é bíblico. Valor da vida. Mas o convite é claro. Nunca. Ele começa com a palavra nunca. Nunca sejais homens e mulheres tristes. Um cristão não o pode ser jamais. Ele começa com a palavra nunca e termina com jamais. Para frisar, né? Deve ser importante isso, né? Porque ele podia falar assim, de vez em quando você pode ficar um pouco triste, desanimado. De vez em quando você pode xingar a sua vida. Ele fala nunca e jamais. E ele fala, a alegria não está nas coisas. A alegria está no encontro verdadeiro que você faz com o Cristo. E ele continua dizendo que cruzes existem. E isso que a gente falou. A gente carrega cruzes. E ele fala, mas além da cruz existe a esperança. Eu ainda quero frisar, para ir encerrando, a ideia de que sentido você dá para a sua vida. Que sentido você tem? Você fez um plano da sua vida? Eu fiz um plano lá atrás. E esse plano que eu tinha, ele não se cumpriu como eu desejava. Não, eu nunca pensei para fazer um plano. Não sei se vai dar certo. Mas qual é o sentido que você dá para a sua vida? Que plano você tem? E daí eu pergunto, no seu plano cabe o Cristo? No seu plano cabe a alegria? No seu plano de vida, no seu projeto de vida, cabem as cruzes? Porque tem gente que faz plano de vida sempre maravilhoso e depois fica eternamente frustrado. Porque a vida não é só maravilhosa. Tem problemas. E daí você sempre será uma pessoa que nunca está feliz. Agora, se no seu projeto de vida você colocar lá a presença de Deus te dando esperança como centro, a sua experiência de cristão como centro, você tem muito mais chances de ser vitorioso e vitoriosa. O sentido que a gente dá para a vida da gente tem que ser um sentido que possibilite os percalços e os caminhos. O convite de ser missionário. O missionário caminha. Todos os caminhos têm pedras. Sempre quando a gente caminha muito, a gente tem dores na perna. A não ser os grandes... Até os atletas têm dores, né? E daí eu pergunto, você está se preparando para vencer? Ou você está sempre cansado, acabado? E daí a sua vida acaba não tendo sentido? Porque se você efetivamente não se prepara e não se planeja ser um cristão direito, não se planeja ser coerente, amanhã você já está falando de novo mal do outro, amanhã você já está ouvindo de novo fofoca e compartilhando, amanhã você já não dá bom dia para quem está do seu lado, amanhã você reclama mais da sua vida do que você agradece, você mais pede, você mais sonha em terminar com aquilo que você está vivendo do que você transformar. E daí a gente não pode viver desse jeito. Isso não é vida de cristão. Isso não tem sentido.
Você precisa planejar a sua vida. Você precisa ter esse carinho com Deus de agradecer e agradecer e agradecer a vida. Agradecer e perceber que quando você agradece e quando você faz uma experiência de amor, brota no seu coração uma alegria transformadora. Uma alegria que modifica a sua vida. Queridos, vamos combinar. Vamos ser pessoas diferentes, que tenham uma alegria. Enquanto você encontrar um irmão triste, fala para ele. Um cristão tem que ser alegre. Fala um para outro. Um cristão tem que ser alegre. E se você me vê triste, fala para mim. Olha, você é cristão ou não é? Você tem esperança ou não tem? Vamos viver com o olho no Cristo, pensando no futuro. Agradeço demais a experiência de estar com vocês. Agradeço demais a possibilidade de ver em vocês a presença de Deus. Deus mora aqui, com vocês, na gente. Vamos agradecer junto a Deus por isso? Faz um minuto de silêncio. Agradece essa experiência de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!